Editora Clube dos Autores, livro 139, Projetos em Andamento 3, página número 58. Revitalizar zonas desérticas. A humanidade tem alcançado elevados níveis de produção industrial, sendo que suas atividades atingem quase todas as esferas do nosso habitat natural. Porém, estes meios de produção atuais têm gerado um forte impacto no meio ambiente, causando devastações irreparáveis, como o derramamento de petróleo em áreas marinhas, destruindo espécies endêmicas, danos irreparáveis ao nosso planeta, o que gera a necessidade de se desenhar sistemas voltados para a reparação desses meios. Um exemplo seria a desertificação ocasionada pelo desmatamento em áreas onde existiam enormes florestas. Uma possibilidade seria se desenvolver tecnologias voltadas à revitalização dessas zonas desérticas, como por exemplo o plantio automatizado, utilizando drones e mesmo espécies que têm um crescimento rápido, como por exemplo o bambu, uma espécie de planta que cresce até 1 centímetro por dia, e mesmo se aproveitando de meios naturais, como por exemplo utilizar o sol para dessalinizar a água do mar, para que esta sirva como meio de regar as plantas. Através de estudos minuciosos, como por exemplo a agronomia, a horticultura se consegue técnicas muito eficientes no plantio dessas mudas, como por exemplo na compostagem, que poderia vir da coleta seletiva em grandes metrópoles, podendo se desenvolver sistemas robóticos para misturar esses compostos ao solo em grande escala. Como nesses ambientes existe a incidência elevada de exposição ao sol, pode-se utilizar explosivos de forma controlada para se recriar montanhas artificiais, onde se recriam zonas menos expostas ao sol para o replantio dessas mudas. Criação de fontes artificiais que busquem no subterrâneo a água para a rega das plantas. Como em toda atividade existe a dificuldade de se custear os meios, o que poderia ser feito se testando e desenvolvendo novas tecnologias, o que poderia ser revendido para grandes corporações, como por exemplo utilizando painéis solares para o funcionamento das bombas da rega, e mesmo motogeradores a biodiesel plantados nessa fazenda de replantio. Quanto à área a cobrir esses meios, pode-se ir aumentando aos poucos, até se cobrir toda a área afetada e se consequentemente se gerando subsídios para serem exportados para outras áreas, como no caso da agricultura sintrópica, onde se relacionam as espécies de forma que o plantio de mudas produtivas gera componentes para plantas rasteiras, por exemplo. Como em qualquer área atualmente, a pesquisa de novos materiais seria uma importante fonte de impulso ao sistema, como por exemplo a se desenvolver um polímero barato e biodegradável para ser utilizado na montagem de estufas apropriadas ao cultivo de mudas para o replantio. Uma forma de se realizar a umidificação do solo seria se utilizar algum tipo de cimento barato para o desenvolvimento de piscinas, onde se bombearia a água do mar ou de esgotos das cidades pré-tratadas para ser condensado, então ser transportado a áreas mais quentes. Logo embaixo dessas piscinas podem-se montar estruturas em níveis, como traves onde se faz a compostagem de matéria orgânica.